gravação. Envolve as vidas deles, minha vida e demais dos meus companheiros. Então, a gente vai ter que tomar uma posição um pouco mais radical sobre isso. Bom, gente, cadê o fundo aqui? Pronto. Bora lá, ó. Galera, bora dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Eu tô usando esse aplicativo agora porque o meu outro não tá rodando direitinho agora. Eu abri ele aqui e não tá funcionando. Tem os bugzinhos no material, né? Então bora lá. A gente vai falar sobre equilíbrio, certo? Eu já retomei, eu já passei no vídeo de aula, gravação sobre isso. E aí eu vou trazer um pouco mais sobre ele. A gente vai falar algumas coisinhas a mais relacionadas a esse conteúdo de cá, certo? A aula tá gravada, eu vou postar ela. Pode Depois falar. você manda no grupo, professor, o escrito. Eu mando sempre, Stephanie. Se eu não mando, você tem que me lembrar. Só manda, porque isso. Inclusive eu mando durante a aula aqui, sabe? Eu não mando no Classroom, muito trabalho. Aí eu não tô com muita paciência pra ter. Toda hora tem que ficar catando. Mas eu mando. Ó, galera. Bora lá então. Quando a gente fala de equilíbrio químico, o que é que a gente fala? A gente está falando de uma equação que ela é reversível. Ela tem um percurso de ida e ela tem um percurso de volta. Como assim? É uma equação, não sei se vocês lembram, a gente tem uma equação, a gente tem a organização da seguinte forma, ó. A gente tem uma equação reagentes, tá? E na equação a gente tem os produtos. O natural é esse percurso aqui, ó. Quando a gente fala de equilíbrio químico, os reagentes eles viram os produtos, mas também há o percurso contrário, onde os produtos eles também se convertem em reagentes. Tá? E aí o equilíbrio químico ele acontece quando justamente a velocidade dos reagentes, de conversão dos reagentes, é igual à velocidade de conversão dos produtos. Tá bom? Então a gente vai ter uma reação direta e uma reação inversa, onde as suas velocidades serão iguais. Toda vez que a gente tem uma reação que vai dos reagentes para a gente chama de direta, e uma reação que vai dos produtos para o reagente é a reação inversa, certo? Então, essa daqui é a primeira coisa que a gente é lembrar sobre esses cálculos de K, tá? Pois bem, aí o que, que eu vou trazer para vocês aqui? Um exemplo clássico que a gente tem para representar é isso daqui, ó. Observa bem aqui que eu tenho. Eu tenho os reagentes A e B e os produtos C e D. Observe que tem uma setinha apontando para cá. Essa setinha ela faz referência à reação direta, tá? E a setinha apontando dos produtos reagentes faz a reação inversa. Quando tem um equilíbrio químico, significa que com a mesma velocidade que o A e B vira produto, o C e D volta a ser reagente. Tá? Eles têm velocidades que são literalmente iguais, certo? E aí, para a gente verificar isso, a gente tem uma pequena uma pequeno gráficozinho para a gente entender. Então, observe esse gráfico que a gente está visualizando aqui. Nele, a gente consegue verificar exatamente essa relação. Observe que eu tenho aqui. Esse gráfico, a gente tem duas variáveis. O tempo, tá? O gráfico, a variável é o tempo, e a variável velocidade. Observa que na reação direta e na reação inversa, eles chegam no equilíbrio quando as suas duas velocidades elas são iguais. Quando eu tenho as duas velocidades iguais, então ela vai ser literalmente uma reação que está em equilíbrio químico. Tá? Ele tem uma reação direta que tem uma velocidade igual à reação inversa. Isso quer dizer que simplesmente no decorrer da reação química, esses valores eles não tá, eles vão ter exatamente as mesmas quantidades, porque eles vão ter exatamente as mesmas velocidades. Certo? Então observa bem, ó.
duas informações importantes para vocês aqui. Eu vou anotar uma por uma. Tenha isso aqui em mente, ó. Eu estou reaprendendo a mexer no programinha aqui. Olha que informação importante. A situação de equilíbrio se atinge quando a concentração dos reagentes e produtos se tornam constantes. Então, quando eu tenho uma reação, uma concentração constante, significa que eles vão ter uma velocidade constante. Aí tem uma vírgula muito interessante aqui que eu preciso trazer para vocês e vocês precisam entender. Quando a gente fala de, meu nome, é, eu falo para vocês. Quando eu falo em constante, cara, eu uso esse termo constante, eu não quero dizer que os valores têm que ser iguais. Então, quando eu falo de concentração, a concentração ela não tem que ser igual. A concentração de A e B não tem que ser igual à concentração de C e D. Tá? Eles podem ter concentrações diferentes devido aos seus valores estequiométricos, devido ao seu balanceamento. O que tem que ser igual é o tempo de produção, a velocidade de produção. Eu tenho na cabeça. Quando a gente está falando de equilíbrio aqui, o foco é a gente saber que a velocidade é o que dá esse equilíbrio. E uma pode acontecer deles terem concentrações iguais? Pode. Pode acontecer de não ter? Pode também. Tá? Pode acontecer do A e B ter concentração maior, do C e D ter concentração maior, pode ter várias possibilidades, mas a princípio a gente tem que entender que quando a gente fala de concentração, a concentração igual dos reagentes dos produtos não quer dizer nada, tá? Essa variação de concentração, o equilíbrio deles não vem pela constante da concentração igual. O equilíbrio de químico ele vem pela velocidade igual, tá? E aí temos aqui um outro bichinho para a gente visualizar, outra tabelinha, que é essa de cá. Preste atenção nessa tabelinha, que essa tabelinha ela explica muita coisa sobre isso. Observa aqui, ó. Eu tenho aqui essa tabelona aqui. Pode ser referente, inclusive, a esse gráficozinho, essa equaçãozinha aqui, A, B, C e D. Observa aqui, ó. Eu tenho o início de uma reação química. No início de uma reação química, eu tenho 10 mols de A e 10 mols de B e não tenho nada, porque eu não misturo. A partir do momento que eu inicio a reação, eu peguei A e misturei com B. Aí o que acontece? 30 segundos depois, olha o que se dá. Eu tenho 8 mols de A, 8 mols de B. O que isso significa? Que a quantidade de mols aqui de A e B foi consumida. E se ele foi consumido, ele foi transformado em C e D. Aí eu tenho 3C e 1D. 30 segundos depois, eu tenho aqui o equilíbrio, ó. Aqui eu já tenho o equilíbrio. Eu tenho 5 mols de A, 5 mols de B, só que esses 5 de A e 5 de B significa que foram consumidos os 5 aqui do inicial. E agora eu tenho 7 de C e 3 de D. Ou seja, eu acabei tendo uns valores que acabam em equilíbrio agora, ó. Tá? 7D. Mas 60, mais um minuto depois, ó, gente. O que aconteceu? Os valores eles não mudaram. As concentrações, olha, elas não estão iguais. Elas não estão iguais, mas mudam mais, ó. Aí passou mais 30 segundos, 2 minutos e meio, os valores não mudaram. Por que não mudaram? Porque aqui, ó, nesse ponto, ele entrou em equilíbrio. Ele entrou em equilíbrio porque a velocidade de conversão de A e B é igual à velocidade de conversão de C e D. Quando as velocidades são iguais, elas não modificam, apesar dos valores das concentrações serem diferentes. Então, o que a gente está dizendo, deixando claro é que a concentração deles varia, tá? Não varia com a velocidade. A concentração ela se mantém diferente se ela entre essa possibilidade ser diferente. Isso quer dizer que as concentrações elas não precisam estar iguais. A concentração de A e de B não precisa estar igual à concentração de C e de D para que eles se encontrem em equilíbrio. Por conta disso, a gente pode analisar alguns gráficos, que são os gráficos que a gente precisa compreender para não ficar perdido.
E aí a gente vai ver alguns gráficos, isso, ó, gráficos sobre concentração. Observe o que eu estou falando para vocês aqui. Eu tenho um gráfico de concentração. Essa substância, observa bem, não é velocidade, ó, é concentração. Eles tiveram ponto aqui, mas o equilíbrio deles se deu nesse percurso aqui. A partir daqui, ó, a concentração se estabilizou. Como a concentração dos dois se estabilizou, eles entraram em equilíbrio aqui. Então, a partir daqui, eles entraram em equilíbrio. Sendo que a gente tem o B, né, que está evidentemente aqui, o que o B são os reagentes. E o A são os. Como é que eu sei que B é reagente e A são produtos? Porque no início de uma reação química, a que tiver maior quantidade é reagente e a que tiver menor quantidade são os no início, tá? Aqui pode ter mudanças, mas assim, ó, quem tiver mais é reagente, quem tiver menos é produto. Então observe que eles entraram em equilíbrio, sendo que tem mais produtos do que reagente, certo? Essa é uma primeira equaçãozinha possível. A segunda equação possível, quando a gente fala de concentração, essa de cá, ó. Uma segunda equação possível. Observa novamente. Produto é o que tem menos, reagente é o que tem mais. Nesse caso, ó, eles entraram em equilíbrio aproximadamente aqui. Então, eles entraram em equilíbrio. Por que entraram em equilíbrio? Tanto a concentração do reagente quanto a concentração do produto não modificaram mais. Eram iguais. E diferente do primeiro gráfico, que tinha mais produtos que reagentes, observa que no de cá acaba tendo mais reagentes do que produtos. Precisa identificar que já está com os aqui. E uma terceira possibilidade de gráfico de concentração em relação aos elementos é esse de cá. Lado que já dá. Esse de cá. Observa aqui, ó. O tempo de equilíbrio deu aqui, tá vendo? E aí, o que nesse caso de cá, aconteceu uma consistência. Tanto reagente, lembrando aqui, ó, aqui são produtos, aqui são os produtos e aqui reagentes. Eles permaneceram iguais, tá? Então a concentração de P e de R acontece? Acontece, mas não é o efeito principal, não é a principal coisa que pode acontecer. Então tenham isso totalmente claros para você. Pode existir em equilíbrio ou não. Então existem três gráficos. O gráfico que distingue deles, que eu botei aqui em cima, é justamente esse. O único gráfico que você sempre vai ter, sempre, os reagentes e os produtos terão que bater igualzinho é o de velocidade. Então, aqui, ó, reação direta, né? Então aqui a gente já sabe que é o reagente e aqui a gente sabe que é o produto. Então, reação direta, quando tu está falando de velocidade, observa que só tem sentido o equilíbrio deles, só vão entrar em equilíbrio exatamente quando eles se encontram. Pode ter micro variações, tá? Uma coisa que é absurdamente importante para a gente. Ó, bora ver aqui então uma reação química clássica, das mais clássicas possíveis, que é justamente a formação. E a formação aqui, vou botar a decomposição da amônia. Aqui, ó, H3 vai virar N2, H2. Vou botar em azul aqui o equilíbrio químico, que é balanceado. Cara, aqui é a decomposição e aonde o desenvolvimento de equilíbrio químico é mais usada para construir esse produto. Então, presta atenção nesse gráfico que a gente vai mostrar aqui, ó.
Esse gráfico de cá é justamente o gráfico da concentração da amônia da sua decomposição. Observe o que eu estou falando aqui, ó. Ainda fiz o gráfico errado, gente. Aqui, ó. Aqui é reagente. Nitrogênio é reagente. A amônia, o gráfico ele é gráfico de decomposição. Certo? Então, observa aqui, ó. Tem um reagente está consumindo. Observa aqui proporcionalmente, ó, gente. Por que a nitrogênio e o hidrogênio tão distantes daqui? Por que existe essa distância aqui, ó, tão grande um do outro? É o seguinte, enquanto eu uso um nitrogênio, eu uso 3 hidrogênios. Tá? Essa relação que a gente tem um pouquinho dessa distorção. Gente. Bom, então estamos aqui. É um fator que é importante a gente lembrar agora também. É a famosa constante de equilíbrio. A gente vai trabalhar muito com constante de equilíbrio, tá? Eu quero trabalhar só a parte teórica com vocês, mas é bom vocês conhecerem um pouquinho de cálculos. Constante de equilíbrio. É a constante K. É explicada, apresentada desse jeito. Nada mais é do que é um valor que relaciona as concentrações das espécies reagentes e do produto no momento que ocorre o equilíbrio. Certo? Então, existe uma equação para poder buscar essa relação de equilíbrio. Então, não adianta a gente buscar um equilíbrio se não tiver uma equação em equilíbrio. Só vai funcionar a partir do momento que ela está em equilíbrio. Bom, para isso, eu vou fazer 2 modelozinhos simples aqui para a gente visualizar. Um pouco mais complexo, um pouco. O mais simples, eu posso dizer assim, ó. Eu tenho aqui Azinho, um Azão, mais Bzinho, Bzão, certo? E aí, seta para cá, seta com reação inversa. Desculpa, pessoal. Seta com reação inversa e reação direta. Vai formar Tzinho, Czão, mais Tzinho com Dzão, certo? Essa é a primeira equação. Quando a gente fala da constante de equilíbrio, a gente chama de Kc, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Kc vai ser nada mais do que o produto da concentração o produto da concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então vai ser aqui, ó. Concentração de C, concentração de D, elevado a Czinho e a Dzinho, certo? Dividido pela concentração de A vezes a concentração de B, também elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Essa daqui é a equação geral. Vale lembrar que é uma informação muito importante, só para a gente lembrar, toda vez que você tem esses coeficientes, isso daqui significa concentração. Então, eu vou estar trabalhando mols por litro. Toda vez que você tem a concentração, a gente está trabalhando mols por litro. Uma outra equaçãozinha mais simples, ó, pode ser o A ficando B, certo? E aqui tem um Azinho e um Bzinho. E aí a constante de equilíbrio permanece. K vai ser igual ao quê? De B elevado a Bzinho dividido pela concentração de A, elevado a Azinho. Tá? A ideia é vocês verem que não tem relação aos seus termos.
equação de... Bom, gente, não tem muita diferença. Dificilmente, a gente não costuma trabalhar muito com análise dos gráficos, cálculo em si. A gente acaba trabalhando muito com a forma. Se eu pegar, então, a equaçãozinha que a gente tem agora, que é o da amônia, então, ó, N2, relação de equilíbrio, que forma o NH2, o NH3, e aí tem os coeficientes. 3, tá? A gente tem essa equaçãozinha aqui. Quando eu utilizo a constante de equilíbrio quando ele está em equilíbrio, vai ser ela. Tá até de vermelho. A constante de equilíbrio vai ser ó, a concentração. Desculpa. NH3 dividido. Eu vou até botar aqui, né? Falei assim, mas eu vou botar aqui o valor antes. NH3 ó, elevado a 2 dividido pela concentração N2 vezes H2 elevado aos seus respectivos. Então, em cima disso daqui, essa equaçãozinha. Bom, pessoal, um outro fator importante quando a gente fala de equilíbrio químico. Ponto importante. Quando as para que vamos calcular dos das concentrações os elementos que estiverem nos estados líquido e gasoso. Elementos no estado sólido, eles não passam químico. É um pontinho importante para a gente. Bora lá para esse ponto importante, botar na prática. Como assim, professor? Eu tenho uma equaçãozinha aqui agora, ó. Vou botar aqui. CaCO3 no estado sólido, ele vai ser convertido em CaO no estado sólido, mais CO2 no estado gasoso. Quando eu tenho essa equaçãozinha aqui, eu vou trabalhar a equação de equilíbrio químico. A equação dessa fórmula vai ser a concentração de CO2 elevado a 1. Tá? Por quê? Porque somente o CO2 está no estado gasoso. O restante está sólido, está sólido. Tá? Vou até identificar direito aqui. Está no estado sólido. Está no estado sólido, ele não participa. Está no estado líquido, participa. Tá? Líquido não. Líquido né? Gasoso. Caso participa quem está no estado gasoso. Bom, pessoal. Então, ó, sólidos participam do cálculo de equilíbrio químico porque eles variam no decorrer do tempo. A variação ela não consegue perceber. Quem vai variar é o estado gasoso. Então, participa. Sólido não. Toda vez que vocês verem a equação dessa daqui, ele pedir monta a equação de equilíbrio químico, eliminar obrigatoriamente o, o sólido do nosso cálculo. Certo, gente? Tranquilo? Essa informação é importante. Aí, ó, temos uma outra observação que é os tipos de equilíbrio. Olha, como esse assunto já foi falado para vocês, eu só estou buscando uma retomada da zona aqui. Vou fechar rapidinho, ó.
Então é o seguinte, quando a gente fala de constante de equilíbrio, a gente tem dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio heterogêneo e o equilíbrio homogêneo. O equilíbrio homogêneo nada mais é do que o equilíbrio que envolve todas as substâncias da fase, vírgula. Ou seja, todos os elementos participam do cálculo. Homogêneo é isso. Vou botar aqui que eu vou botar o exemplo. Agora, quando falo de equilíbrio heterogêneo, significa o equilíbrio que envolve substâncias em fases diferentes. Por conta disso, elementos que se encontram no estado sólido não participa do cálculo da constante, porque sua concentração varia no decorrer do tempo, certo? Então, vou pegar até em cima, eu vou copiar exatamente aqui o exemplo. E aí, eu vou deixar claro aqui, porque eu não identifiquei, né? Tá claro aqui. Como eu identifiquei, botar aqui, ó. Todos esses postos quanto nesse aqui, estado gasoso. Tá constante. Tá bom, galera? Pronto? Para fechar, o último tópico. Variação da concentração. Vou copiar o que tem aqui, ó. 2 pontos. Ó. Fazendo coisa. Então, sobre variação da concentração, ó. A constante de equilíbrio K vai mudar o valor se você alterar a concentração de um dos reagentes. Ele aumentará o consumo do e aumentará a produção do produto. Tá? Como é isso daqui? Gente, a gente pode interferir diretamente com uma equação de equilíbrio químico. Basta simplesmente a gente acrescentar algum elemento ou remover outro elemento, tá bom? Como assim? Observa aqui essa equaçãozinha aqui. Essa equação, esse gráfico é baseado literalmente no nosso cálculo de K, literalmente nessa equação de K. Tá? Então observa que está baseado nisso daqui. Eu tenho o hidrogênio. Claro, elas já estão em equilíbrios, tá, gente? Nessa equação, você já sabe que o hidrogênio é um reagente, o nitrogênio é um reagente e o NH3, né, a amônia, é o produto. Quando eu aumento a quantidade de reagente do hidrogênio, o que vai acontecer? Esse hidrogênio ele vai reiniciar, essa reação ela vai reiniciar
sendo que esse hidrogênio vai ser consumido novamente. Junto com o consumo desse hidrogênio, ele vai consumir o nitrogênio e aí vai formar. Então ele vai buscar um novo equilíbrio, tá? Ou seja, quando eu acrescento qualquer uma das substâncias, tanto nitrogênio quanto amônia, nitrogênio, ele vai causar um desequilíbrio e aí a equação ela vai buscar um novo equilíbrio. E esse novo equilíbrio ele está literalmente ligado à concentração do composto. Como é que vocês verem isso? Estava aqui, ó, vou até puxar essa setinha. Observa que da onde estava aqui as concentrações iniciais, observa que teve uma variação nos três, ó. Observa que tem uma variação nos três, certo? Quando eu adicionei hidrogênio, simplesmente ele é o reagente, consumiu o reagente. Consequentemente, o nitrogênio não adicionei, mas baixou sua quantidade, ele consumiu também, certo? E aí formou o nitrogênio. O nitrogênio, a amônia, tá? Então a gente consegue visualizar essa característica nessa pequena equaçãozinha. Bom, gente, então basicamente eram essas as informações que eu tinha que passar para vocês hoje, tá? Para fechar esse conteúdo. Bom, com isso eu vou encerrar essa gravação